gente vai falar de alguns princípios de economia, mas a gente vai trabalhar especificamente falando sobre indicadores econômicos e taxas. Tá? Então, a gente vai falar sobre PIB, a gente vai falar sobre inflação, a gente vai falar sobre taxa Selic, taxa DI, taxa Selic-UV, taxa Petax, tá legal? Basicamente isso é uma parte bem tranquila aí para a gente, tá certo? Então, vamos embora. Olha só. O PIB, para quem não conhece, é o Produto Interno Bruto. Vamos lá, pessoal. Falando aqui um pouco sobre PIB, Produto Interno Bruto, ele mede basicamente a atividade econômica no Brasil, tá certo? Então, todos os bens e serviços, aí tem um detalhe aqui importante, que inclusive a prova aborda nessa ótica também, os bens e serviços finais, produzidos em um país em um dado período de tempo. Então, tudo que é produzido aqui no Brasil, ele entra no somatório, no cálculo do PIB. Tá legal? Então, toda a riqueza produzida aqui no Brasil entra no cálculo dessa metodologia do PIB. Tá certo? Então, por exemplo, a Fiat Automóveis é uma montadora italiana, mas ela produz os carros aqui no Brasil. Então, a receita da Fiat, ela contabiliza no PIB aqui do Brasil. Tá certo? E por que são considerados os bens e serviços finais? Para que não ocorra a dupla contagem. Se você faz um pão de sal, você utiliza farinha, você utiliza fermento, aí tem lá, né, o custo da energia, uma série de itens que você contabiliza para chegar no custo. Você não contabiliza esses itens separados, você contabiliza o preço do pão de sal final, tá certo? Isso para quê? Para não ocorrer o que a gente chama de dupla contagem. Amém? Muito bem, então lembra o seguinte, o PIB, ele mede o nível de atividade econômica no Brasil. No ano passado, por exemplo, 2020, o Brasil teve uma queda, assim como vários outros países no mundo, né? O Brasil teve uma queda no seu PIB. Ou seja, a gente não gerou receita, o Brasil gerou prejuízo. Tá? Então, pensa num país como se fosse uma empresa. As empresas podem ter lucro ou prejuízo, concordam? O Brasil também. O Brasil tem as suas fontes de receita e tem as suas fontes de despesas. No momento que as despesas, os gastos são maiores do que as receitas, gera déficit, tá certo? No PIB. No momento que as receitas são maiores que as despesas, a gente vai gerar uma situação superavitária no PIB. Tá legal? Beleza. Como que a prova aborda sobre isso? Olha que interessante. Uma das perguntas na prova é qual é a composição do PIB. Então, presta atenção. A composição do PIB, ela vai estar ligada ao consumo, investimentos, gastos do governo, e aqui a gente chama de S, que é o saldo da balança comercial, que carinhosamente, só para ajudar os alunos, a gente chama de cigarro do X-Men. Tá legal? O que é o cigarro do X-Men, pessoal? Ah, todo mundo usa essa dica. Claro, não sei quem que inventou, mas todo mundo fala que foi ele que inventou, né? Não foi eu que inventei, mas todo mundo fala que foi ele que inventou. Mas o que é o cigarro do X-Men? Só para você gravar, ó, consumo, investimentos, gastos do governo, esse XM aqui, ó, nada mais é do que exportação menos importação. Tá legal? Que nada mais é também, que na prova pode colocar S, esse S aqui é o S de saldo da balança comercial, tá legal? Então pode ter lá consumo, investimentos, gasto do governo e saldo da balança comercial. O que é o saldo da balança comercial? Exportação menos importação. Como a gente pode chamar também de X menos M. Ou ainda, nessa última aqui, pode-se colocar exportações líquidas. Tá legal? Exportações líquidas. Beleza? Então, pode ter XM, XMS, o significado é o mesmo, exportação menos importação, saldo da balança comercial, ou exportações líquidas, significa a mesma coisa, tá certo? E nesse exemplo até que a gente coloca aqui, olha que interessante, o guarda-roupa, ele
foi contabilizado aqui o preço final dele, R$2.000. A matéria-prima utilizada, presta atenção, R$800. Sobre a ótica do valor adicionado, o quanto esse guarda-roupa adicionou ou contribuiu para o PIB? É 2.000 menos a matéria-prima que ele utilizou. Então, ele agregou para o PIB R$1.200. Pode perguntar isso na prova? Pode perguntar isso na prova, certamente, como já foi perguntado. Tá legal? Então, aqui, ó, premissas para o PIB. É todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. Considero só o bem e serviço final para não haver a dupla contagem. O PIB, ele mede a atividade econômica do país. Então, o país cresce, o PIB daquele país vai crescer. Esse ano, por exemplo, tem-se uma estimativa do PIB no Brasil ficar entre 2,5% e 3%. Ou seja, de uma queda do ano passado, esse ano tem previsão de crescimento. Quais são os dados considerados na avaliação do PIB? Ó, aí lembra, o cigarro do X-Men. O que significa? Consumo, investimentos, gastos do governo e o saldo da balança comercial. Tá certo? Nesse exemplo aqui, ó, lembra, sobre a ótica do valor adicionado, é o quanto eu adicionei ao PIB. Desconsidero os bens intermediários, considero o produto final, então eu desconsidero essa parte aqui, que eu agreguei? Somente R$1.200, tá? Agora eu vou passar uma informação que não cobra na prova, mas para aumentar o conhecimento de vocês na hora que estiverem analisando o mercado. Olha que interessante essa informação que eu vou passar para vocês. Presta atenção, isso não cobra na prova, mas para melhorar o conhecimento de vocês sobre economia. Nessa composição do PIB, o consumo das famílias, ele corresponde por algo próximo a 60% do PIB. Olha que informação extremamente importante para você ter uma análise do todo. E como que uma coisa, né, você consegue ir ligando a outra. Ora, se da composição do PIB, 60% está aqui no consumo das famílias, consumo que a gente fala que é o consumo meu e seu, tá certo? É muito tranquilo de explicar por que no ano passado o nosso PIB teve uma queda. Não é verdade? Por quê? A gente não podia sair na rua para comprar nada, muitas empresas fechadas, tá certo? Muito desemprego. Então, quando tem muito desemprego, menos dinheiro em circulação. Menos dinheiro em circulação, menos consumo. Concorda? Então, é tranquilo também, quando a gente tem essa visão do todo, da gente entender, olha só, o que faria, ou quais as medidas que o Banco Central tem que adotar para fazer com que o PIB cresça. Uma das principais variáveis que ele tem que ativar é a retomada do consumo. E como que a gente retoma o consumo? Primeiro, a gente tem que trabalhar. Não sou ministro da Economia, não. Isso aqui é economia. Não sou ministro da Economia, mas isso aqui a gente está falando sobre economia. Primeiro, para a gente poder ter dinheiro, a gente precisa de quê? A gente precisa de emprego. Certo? Se eu tiver emprego, eu vou ter renda. Se eu tiver renda, vai aumentar o quê? Vai aumentar o consumo. Aumentando o consumo, o que vai acontecer? As empresas vão produzir mais e vão precisar contratar mais para poder atender a demanda. Então, aumenta o consumo, aumenta a produção. Se aumenta a produção, vai ter que aumentar o emprego. Aí a gente volta para a roda, né? A gente faz o loop aqui, ó. Aí se aumenta emprego, aumenta consumo, se aumenta consumo, aumenta a produção. E se aumenta a produção, aumenta emprego e vai ter cada vez mais o quê? Cada vez mais dinheiro em circulação na economia. E quanto mais dinheiro tiver em circulação, mais consumo. E quanto mais consumo, mais PIB. Por quê, professor? Porque 60% do PIB está ligado aqui a consumo. Se a gente tem essa visão do todo, facilita da gente entender o que faz uma economia como a do Brasil. Essa é uma característica do Brasil, tá, pessoal? Do PIB brasileiro. PIB brasileiro, basicamente, a gente tem uma dependência do mercado internacional muito menor do que vários outros países. Para se ter uma ideia, as exportações,
Né? Muitos falam, o Brasil depende de exportações. Não. As exportações respondem por algo próximo a 12% do PIB. É importante? Sim. É o mais importante? Não. O Brasil não depende exclusivamente das exportações para crescer. A gente depende daqui, ó. 60% do PIB está aqui. Tá legal? Então, isso aqui é só uma informação complementar para melhorar aí o discurso nosso no dia a dia. Tá claro? Muito bem, seguindo. Vamos falar agora sobre alguns índices, tá? O primeiro índice que a gente vai ver aqui é o nosso queridíssimo IPCA. O IPCA é medido pelo IBGE. Então, repita aí você juntamente comigo, ó. IPCA 4, IBGE, ó. Coloca um embaixo do outro, ó. IPCA, IBGE. Por quê? Quem apura e divulga o IPCA é o IBGE. Já perguntou na prova? Já. É comum perguntar? Não, não é comum perguntar, mas já foi perguntado em algum momento. Tá? E é importante você saber que o IBGE é quem apura o IPCA. Mas vamos lá, a prova entra... Tá? Usada mais, que mede mais os itens com foco no varejo. E o IPCA é a inflação oficial do Brasil. Quando a gente fala assim, a inflação subiu, a inflação caiu, né? O William Bonner está lá no Jornal Nacional, ele fala o seguinte, boa noite, a inflação registrou um aumento de XPTO, né? Aí sempre tem um vilão da vez. Já teve o tomate, né? Já teve recentemente o arroz, né? Já teve a carne. É porque o preço da carne subiu que teve inflação? Não. A inflação, presta atenção no que é inflação e por que ela é tão nociva. A inflação representa o aumento geral dos preços, aumento do nível geral dos preços. Não é porque subiu o preço da carne que a gente tem inflação só por causa disso. Não. É porque subiu a carne, subiu o tomate, subiu o arroz, subiu o feijão, subiu os serviços de internet, subiu a escola do seu filho e da sua filha. É um aumento generalizado dos preços. Deixa eu dar um exemplo na prática do que é a inflação e por que ela é nociva. Imagina que você tem R$1.000 para você comprar um curso da SEA. Ou seja, R$1.000 compra um curso da SEA. Aí amanhã você bate aqui na porta, professor, eu queria comprar aí o curso da SEA. R$1.000, né? Não, o curso agora ele custa R$1.500. Tá certo? Ou seja, os seus R$1.000, eles não compram mais um curso da SEA. Esses R$1.000 agora perdeu valor para o curso da SEA, porque o curso da SEA subiu e os seus R$1.000 não conseguem mais comprar um curso da SEA. Tá certo? O curso da SEA agora está valendo R$2.000, só para facilitar a conta aqui para vocês. Ou seja, antes você conseguia comprar um curso da SEA, agora você consegue comprar meio curso da SEA. Com os mesmos R$1.000, você agora consegue comprar só meio curso da SEA. O que aconteceu? Seus R$1.000 deixaram de ser R$1.000? Não. Os preços subiram e o seu dinheiro perdeu valor. Isso é inflação. Tá certo? A inflação, você sente ela no seu bolso. E quando a gente está falando do IPCA, nós estamos nos referindo à inflação oficial, a inflação oficial utilizada no regime de metas de inflação. E se a gente está falando de meta, quem define meta, a gente já sabe que é o CMN. Então, o CMN ele define uma meta de inflação. Isso aqui era para ser uma seta, né? O CMN ele define uma meta de inflação. Tá legal? Qual é a inflação? Qual é o indicador utilizado? O IPCA, que é medido por quem? Pelo IBGE. Ele divulga mensalmente e só a título de informação, não é cobrado na prova, ele vai pegar ali o padrão de consumo de famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos nas principais capitais do país. Ora, se a gente pega entre 1 e 40, concorda que a gente está abarcando ali a grande parte da população brasileira?
Você conhece muitas pessoas que ganham mais do que 40 salários mínimos? 40 salários mínimos? Possivelmente você não conhece muitas, tá certo? Deve conhecer um ou outro, mas não são muitas. Então, aqui, a gente pega a grande fatia da população brasileira, como é que é o padrão de consumo dessas famílias, tá? A apuração vai do dia 1 ao dia 30, então pega a evolução dos preços nesse período e divulga até o 8º dia do mês seguinte, tá certo? Então, IPCA, medido pelo IBGE, é uma inflação mais voltada para o varejo, tá certo? Então, varejo são os itens que a gente consome no dia a dia. Carne, né? Quando você vai ao açougue, quando você vai ao sacolão, a escola do seu filho, roupa, né? Toda a parte de vestuário, toda essa parte de aplicativos também, agora eles entraram na cesta de inflação medida pelo IPCA, porque isso muda, né? O padrão de consumo. Antigamente, eu mesmo eu tinha aqui, né, 2 carros aqui na família e eu vendi um dos carros. Por que eu vendi? Eu vendi um dos carros porque estava ficando muito caro. Eu falei, quer saber? Eu vou rodar de Uber para ver como que funciona, né? Saber qual que vai ser o meu custo depois. Eu estava gastando em média, R$2.000 de Uber. R$2.000. Concorda, então, que se o preço da tarifa do Uber subir, isso vai ter um impacto no meu orçamento? Então, esses aplicativos, né, a gente compra pelo iFood, pelo Rappi, pelo 99 Táxis, Uber e vários outros, né? Spotify, quantas assinaturas que você tem aí na vida, né? Se contabilizar, você vai ver o quanto você gasta nisso por mês. Então, esses aplicativos também entraram agora na composição do PIB. Tranquilo aqui, pessoal? Tá suave? Tá tranquilo? Beleza? Amém, então, gente. Vamos seguindo. O próximo, então, são 2 indicadores de inflação que a gente utiliza e é cobrado na prova, tá? O IPCA, que é medido pelo IBGE, e agora, olha que tranquilo, a gente vai estudar sobre o IGPM, IGP, que é calculado pela FGV. Olha que tranquilo, professor. Já até sei o que você vai fazer. Sim, é isso mesmo, ó. G com G formou par. Oi! IGP, FGV. Quem que apura e divulga o IGPM? Quem apura e divulga o IGPM é a FGV. IGP, FGV. Tranquilo? Só que o IGPM, diferente do IPCA, que mede os itens do varejo, o IGPM ele tem um peso maior para medir os itens do atacado. Então, olha só. Primeiro, eu tenho aqui os itens do atacado. O varejo vem e compra do atacado. Então, uma das perguntas, inclusive, que já caiu na prova é o seguinte: quando a inflação sobe, quais preços sofrem um aumento, né, mais rápido? Aonde que vai ter maior impacto? No IPCA ou no IGPM? Primeiro, pessoal, o preço sobe aqui no atacado, para depois ele ser repassado para o varejo. Então, o preço não sobe no varejo para depois subir no atacado, porque o varejo compra do atacado. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Estou falando da fonte. A fonte é o atacado. O varejo compra do atacado. Então, se os preços subirem no atacado, é de se esperar que eles sejam repassados em algum momento para onde? Subiu no atacado, em algum momento esses preços serão repassados para o varejo, mas primeiro lugar aqui e depois aqui. Perfeito? Muito bem. Então, IGP, calculado pela FGV, mede mais a evolução dos preços no atacado. E a pergunta que mais cobra na prova: qual é a composição do IGPM? Quem já foi meu aluno aí sabe que o professor está aqui para poder te ajudar, certo? Essa aqui não tem como, você tem que gravar mesmo, memorizar e decorar. 60% IPA, 30% IPC, 10% INCC. Não tem outra forma a não ser decorar, mas como eu falei, estou aqui para poder te ajudar. Então, você vai fazer assim, ó, 60, 30, 10. Beleza? 60, 30, 10. Aí aqui você vai ligar, ó, IPA, IPC e INCC. Tá legal? Ah, professor, é só fazer isso? Não, não.
aqui, meu filho. Eu tô aqui para poder te ajudar e eu vou te mandar essa no ritmo preferido da turma, que é o funk, ó. Ó. Nossa, 60, 30, 10, 60, 30, 10. IPA, IPC, INCC. IPA, IPC, INCC. Comigo. 60, 30, 10, 60, 30, 10. IPA, IPC, INCC. IPA, IPC, INCC. Aí você manda só uma para cada um, ó. E aqui, ó, a mãozinha, ó. 60, 30, 10, 60, 30, 10. IPA, IPC, INCC. IPA, IPC, INCC. Não deixa não, senão eu empolgo. Aí você fica escutando aí um monte de música, chicletinho, que não te ajuda em nada. Só faz você tirar o foco. Grava pelo menos o pancadão do IGPM, que vai te ajudar numa questão na prova. Você tem uma questãozinha aqui de graça. Tá legal? Mandou lá. Qual é a composição do IGPM? Aí você já começa a mandar. 60, 30, 10, 60, 30, 10. IPA, IPC, INCC. IPA, IPC, INCC. Beleza? Então, essa daí é um presente que eu dou para vocês identificarem composição do IGPM. Aí você fala assim, que palhaçada, professor, devolve meu dinheiro aí que eu não vou fazer esse curso mais não. Não paguei quase R$2.000 aí para ficar vendo essa palhaçada, não. Aí, na hora que cai uma questão dessa na prova, você já lembra do batidão, você fala assim, poxa vida, viu? Davi, mas por que eu tenho que gravar desse jeito? Pelo seguinte, porque na sua prova, além de pedir a composição do IGPM, vai te perguntar assim, na composição do IGPM, qual indicador tem maior peso? Então, presta atenção. Na composição do IGPM, qual indicador tem maior peso? Maior peso está aqui, ó, 60 IPA. Na composição do IGPM, qual indicador tem menor peso? É o 10. Aí, se você não sabe montar 60, 30, 10, você não vai manjar que 10% vai ser o INCC. Amém ou não amém, pessoal? Beleza? Aí tem aluno que vai falar assim, não, professor, acabou que eu fiquei com aquela música na minha cabeça e estava dormindo e acordava e a música na minha cabeça. Que bom, uma questão você já tem na prova. Amém ou não amém? Então, beleza, olha só, IGPM, medido pela FGV, IGP-FGV. Maior peso aonde? Varejo atacado, no atacado. Então, primeiro os preços sobem no atacado, depois são repassados para o varejo. Composição do IGPM, 60 IPA, 30 IPC, 10 INCC, mas não grava assim, 60, 30, 10, IPA, IPC e INCC. Beleza? Então, uma questãozinha aí de graça para vocês. Aí aqui só uma consolidação de tudo que a gente falou, tá certo? Olha lá, ó. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tá? Medido pelo IBGE, com maior peso no varejo e a inflação oficial utilizada no regime de metas de inflação. Depois a gente tem o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, IGP, medido pela FGV, composição, maior preço no atacado. Tá legal, pessoal? Beleza? Então tá bom. Legal, falamos desses indicadores, PIB, IPCA e GPM. Agora nós vamos falar sobre taxa de câmbio, tá? Câmbio. Qual que é o significado dessa palavra aqui, câmbio? Cambiar, né? Significa aqui para a gente trocar. Câmbio, troca, tá legal? Fazer um câmbio, fazer uma troca. Trocar o quê? Trocar uma moeda por outra moeda. Então, quando a gente fala taxa de câmbio, significa quantas moedas X eu preciso para comprar uma moeda Y. Exemplo, quantos reais você precisa para comprar $1? Davi, vou precisar lá de R$ 5,70. Então, só um exemplo, tá?
R$ 5,70, você consegue adquirir $1. Tá legal? O que é isso? Para trocar reais por dólares, a conversão é essa daqui. R$ 5,70, você compra $1. Tá certo? Quantos dólares eu preciso para comprar €1? Então, isso nós estamos falando sobre taxa de câmbio. É a taxa utilizada para converter uma moeda para outra. Tá legal? Beleza. Mas o que cobra na prova sobre isso, professor? Cobra principalmente sobre a taxa PETAX, tá? Mas pode, em algum momento, falar sobre o câmbio spot. Câmbio spot nada mais é do que a taxa para compra e venda de dólares. Então, a taxa spot é a taxa do câmbio ali naquela hora. E quanto que está o spot? Então, quanto que está o câmbio agora? Ó, agora, como essa é uma taxa, pessoal, uma taxa que ela é variável, então você tem aqui a taxa de câmbio, essa taxa varia ao longo do dia. Agora pode estar 5,70, daqui a pouco pode estar 5,60, pode ter subido, caído. Então, essa é uma taxa que tem variação ao longo do dia e ao longo do mês. Tá legal? Perfeito? Então, a taxa spot é a taxa da vista, naquele momento ali. Beleza. E o que é a taxa PETAX? Aqui cobra na prova, tá? Certamente uma dessa aqui é cobrada na prova. PETAX nada mais é do que a média das taxas de câmbio realizadas no mercado. Então, o Banco Central, cada banco, né? Quem fechou uma operação de câmbio aí hoje, poderia colocar para mim qual foi a taxa fechada no seu banco hoje? Você fechou uma operação de câmbio, quanto que foi o câmbio aí? Me fala. Quem souber. Coloca aí para mim. Olha lá, ó. 5,75. Manda mais aí, gente. 5,80. Fiou a faca no cliente, hein? Beleza. O que eu quero mostrar? Olha só. Ó o Itaúzão aí, ó. O Itaúzão feito para você, por você, com você, através de você. 5,95. Ô, beleza, hein? Lápis das duas pontas aí, ó. Um em cada olho aí. Não, brincadeira, gente. Cada banco trabalha com a taxa que foi interessante para ele naquele momento. Não tem um padrão. Então, não tem uma taxa fixa. Todos os bancos trabalham com a mesma taxa. Não. Então, aqui, ó. O Itaú trabalhou 5,95. Vou simular aqui, tá? Não sei qual banco que foi, não. Eu falar aí, ó. O Santander fechou 5,85. Vamos imaginar que o Bradescão fechou 5,90. Cada banco fechou uma taxa, depender da operação, a depender do volume. O que acontece? O Banco Central, ele pega aqui a média ponderada, obviamente, né? Tem que ser ponderado, porque se o Itaú fechou uma operação de R$10 mil a 5,95 e o Bradesco fechou aqui uma operação de 10 milhões de reais, eu não vou pegar as taxas de fazer uma divisão simples, concorda? Tem que fazer o que é uma média ponderada. Beleza. Então, o Banco Central ele vai fazer 4 consultas ao longo do dia e vai divulgar essa PETAX no mercado. O que é a PETAX, então? A média das taxas praticadas no mercado de câmbio. Tá claro para vocês? O que é a PETAX? Quem apura a PETAX? O Banco Central. Tá legal? Então, o Bacen é quem apura e divulga a PETAX. Ele vai pegar a média das taxas que foram praticadas no mercado, vai fazer 4 apurações ao longo do dia e vai divulgar essa PETAX no mercado. Perfeito? Então, PETAX, média das taxas de câmbio praticadas no mercado. Amém? Dúvidas sobre taxa PETAX? Questãozinha aí também boba que cai na prova, tá? Beleza. Já estamos entrando para o final, tá, gente? Para o final, não para o final da aula, do final da matéria. Depois, ó, simulado, 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 simulado. A famosíssima taxa Selic, tá certo? Ah, professor, taxa Selic todo mundo sabe. Será? Vamos ver os detalhes aqui da taxa Selic. O que é a taxa Selic? Primeira coisa que eu preciso saber, que a taxa Selic é uma taxa que ela é definida pelo Copom.
Quem é o Copom? É um comitê de política monetária. Política como se faz, modo como se faz, monetário, ou seja, a forma como o Banco Central opera o dinheiro na economia. É um comitê. Quem define a taxa Selic é o Copom. Não confunda definir taxa Selic meta e falar lá que é o CMN. Ah, quem define é o CMN. Não. Quem define a taxa Selic é o Copom. A taxa Selic, pessoal, nada mais é do que uma taxa que serve como referência para todas as demais taxas praticadas no país. Exemplo, se você vai fazer uma aplicação financeira lastreada em juros, o banco vai te pagar um juro, a referência, né, da taxa que o banco paga é a taxa Selic. Quando o banco vai emprestar um dinheiro, a referência é a taxa Selic. Ah, Davi, é igual a taxa Selic? Não, é uma referência. Ele vai cobrar mais ou menos a depender do risco. Né? Na parte de crédito, geralmente ele sempre cobra mais. Na parte de aplicação, ele paga menos. Normal, é assim que o banco ganha dinheiro. Paga pouco, cobra muito. Normal, tá certo? Então, a taxa Selic meta, a gente chama ela, né, carinhosamente também, de taxa-mãe. Taxa-mãe. Por que taxa-mãe? Da taxa Selic derivam-se todas as demais taxas, né? Tem a taxa DI, a taxa de juros de longo prazo, enfim, todas as demais taxas praticadas no mercado derivam da taxa Selic. Então, olha só como que essa taxa é importante para a gente entender na prática. Como ela é a referência, ela é o balizador, quando ela sobe e quando ela cai, ela puxa juntamente com ela todas as demais taxas que as acompanham. Concorda? Se as taxas derivam da Selic e a Selic subiu, o que vai acontecer com as demais taxas? Também vão subir. Se a Selic cai, as demais taxas tendem a cair. Então, a taxa Selic, ela é ali, ó, o carro-chefe, ela que puxa para cima ou para baixo. Tá? E uma das funções da taxa Selic é fazer cumprir as metas de inflação. E a gente vai entender essa relação da taxa Selic com a atividade econômica. Porque presta atenção no seguinte, pessoal. Presta atenção no seguinte. Imaginem vocês que, dá uma informação aqui, ó, em torno de 70% dos imóveis vendidos no Brasil, certo? Eles são vendidos através de financiamento imobiliário. Tá legal? 70% dos imóveis no Brasil são vendidos através de financiamento imobiliário. E qual é a taxa do financiamento imobiliário? Quem define essa taxa é o banco, mas sempre ele vai utilizar como referência quem? A taxa Selic. Tá certo? Se o Banco Central ele sobe a taxa Selic para, exemplo, 20% ao ano, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Vamos imaginar que esse financiamento imobiliário, mesmo com uma taxa subsidiada, ele teria uma taxa aqui ao ano de 15%. Só um exemplo, tá ok? Ora, será que isso, respondam para mim aí, vai estimular ou desestimular a compra de imóveis aqui no Brasil? Vamos lá? Coloquem aí para mim no chat. Isso, vocês acham que isso estimula ou desestimula a compra de imóveis? Exatamente, pessoal. Vai desestimular. Quem é que vai tomar um financiamento com uma taxa de 15% ao ano? Vai fazer uma dívida para 30 anos com uma taxa de 15% ao ano? Tá certo? Ninguém vai querer comprar imóveis. Aí olha o efeito em cascata. Presta atenção no efeito em cascata. Isso aqui é importante. Ok, não se compram imóveis. Aí vamos fazer a escadinha. Por não se comprar mais imóveis, as construtoras vão construir menos imóveis. Construindo menos imóveis, haverá um menor consumo de produto e serviço utilizado para a compra de imóveis. Aço, cimento, né? Toda a mão de obra envolvida. A construtora, já que ela não está construindo tantos imóveis, ela vai começar a mandar alguns funcionários embora. O mercado está desaquecido. Mandou funcionário embora,
que a gente está fazendo? Aumentando o desemprego. Se aumenta o desemprego, o que acontece? A gente está tirando dinheiro de circulação. Quando eu tiro dinheiro de circulação, o que acontece? O Sr. João e o Sr. Zé, que trabalhavam lá na obra, agora eles vão comprar menos no supermercado. O Sr. João e o Sr. Zé, que estava para comprar uma moto, não vão comprar uma moto. Aí a loja lá que vendia moto vai vender menos moto, vai se produzir menos moto. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a roda da economia girar para trás. Eu estou tirando dinheiro da economia com essa medida. Vai diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, vai cair a inflação e vai cair o PIB certamente. Tá legal? Agora, se de forma contrária, né, ao que eu coloquei aqui, se a taxa Selic ela vai para 2%, como ela estava atualmente, o que vai acontecer com o financiamento imobiliário? Tinha financiamento imobiliário no mercado aí com taxa de 5%. Será que 5% ao ano tá bom para comprar imóvel com um juro desse? Pô, isso aqui tá legal, tá bacana, tá excelente. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Muitas pessoas vão comprar imóveis financiados. Comprando imóvel financiado, as construtoras vão construir mais e vão consumir mais produtos e vai gerar mais produção e vai gerar mais emprego. Se gera mais emprego, gera mais renda. Se gera mais renda, essa renda ela vai para onde? Para o consumo. E se gera mais consumo, o que vai acontecer com o nosso PIB? Lembram quantos por cento do PIB que está ligado ao consumo? 60%. Tá certo? Então, tá tudo interligado, gente. É um efeito, né, cascata, em cadeia, tá tudo interligado, uma coisa depende da outra, o mercado ele tá todo ligado. Tá certo? Então, por conta de quê? Olha só, por conta de um aumento ou redução da taxa de juros. Olha só, que interessante. Se a gente falar também, quando reduz a taxa de juros, vai ficar, teoricamente, um pouco mais barato para pegar dinheiro emprestado no banco. Para que a gente pega dinheiro emprestado no banco, gente? Ah, Davi, eu pego dinheiro emprestado no banco para eu poder investir no mercado. Peraí, você é doido, né? Você bateu a cabeça. Você pega dinheiro emprestado no banco para quê? Para comprar um carro, para comprar uma moto, para reformar a sua casa, para fazer um determinado tipo de aquisição ou consumo. Tá certo? Ah, é para pagar a conta? Pode ser também, mas na maioria das vezes a gente pega dinheiro emprestado para consumir. Tá certo? Então, quando eu tenho uma taxa de juros mais baixa, favorece o consumo. Perfeito? Então, a taxa Selic, ela serve para isso. Agora nós vamos falar de duas outras taxas que derivam, como eu falei, da taxa Selic. A primeira que nós vamos falar aqui é a taxa DI, que é a mais conhecida aí no mercado financeiro. Presta atenção da diferença de uma para outra. A taxa DI deriva da taxa Selic, naturalmente, nada mais é do que a taxa média praticada entre os bancos quando eles emprestam dinheiro entre si. Então, os bancos não podem fechar com seu caixa descoberto. O que é isso? Imagina que eu tenho aqui o Bradesco, ele captou 500 milhões hoje e ele emprestou 800 milhões. Certo? Está faltando aqui 300 milhões para ele cobrir o caixa dele, concorda? Isso aqui teve de entrada, isso aqui teve de saída. Está faltando 300 milhões. O Banco Central não permite que os bancos fechem com caixa descoberto. Então, o que o Bradesco faz? O Bradesco vem aqui no Itaú e fala assim, ô Itaú, beleza. Olha só, eu estou precisando de 300 mil para fechar o meu caixa. Me empresta aí por um dia. Então, é um empréstimo para um dia. E amanhã eu te devolvo. Vocês acham que banco vai emprestar dinheiro de graça? Jamais, né? Principalmente Itaú, Bradesco e Itaú, né? Essa rivalidade aí. Eles vão cobrar uma taxa. Qual que é a taxa que eles vão cobrar? Eles vão cobrar o equivalente a um dia de Selic. Pode ser que eles cobrem um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre a referência vai ser essa daqui. Ou seja, a média das taxas praticadas entre os bancos, quando emprestam dinheiro entre si, gera essa taxa aqui conhecida como taxa DI. Ah, Davi, e o CDI?
Não é a mesma coisa? Não, o correto é DI. A taxa é a taxa DI. Esse título que eles estão trocando aqui, ó, um banco coloca dinheiro para lá e o outro emite aqui, né? Vamos chamar, é como se fosse os CDBs dos bancos. Quando eu coloco o dinheiro no banco, o banco emite um CDB para mim. Certificado que eu depositei meu dinheiro no banco, um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando um banco empresta dinheiro para outro banco, é emitido um certificado aqui também. O nome dado a esse certificado é CDI, é um Certificado de Depósito Interfinanceiro. O que é interfinanceiro ou interbancário? Entre bancos. Tá legal? Então, o banco empresta dinheiro, emite ali o seu CDI. Então, não é correto falar a taxa do CDI. O correto é a taxa DI. A taxa DI, ela vem proveniente dessa transação aqui. Então, usa como lastro o quê? Porque isso é cobrado na prova. Usa como lastro, ó. Opa. Usa como lastro o CDI. Aí gera a taxa DI. Amém? Eles não podem usar de recurso próprio eles não podem usar de recurso próprio que consegue certeza ele encaixa. Eles podem usar. Eles pegam o dinheiro emprestado justamente quando não tem esse recurso próprio em caixa, né? Tá legal? Ah, que com certeza, não necessariamente com certeza, ok? Não necessariamente com certeza, que você está imaginando que sempre vai ter dinheiro, não. Às vezes tem um dinheiro ali que já está comprometido, ele não pode ser utilizado para aquilo. Então, eles vão e pegam dinheiro emprestado. É a mesma coisa de quando você tem uma... Vou dar um exemplo aqui que você vai entender bem. É como se você tivesse um dinheiro aplicado, aí você está precisando para cobrir ali um gap na sua conta de um dia. Será que é melhor você pegar um dinheiro emprestado e pagar por um dia ou você desaplicar o seu dinheiro? Tá entendendo? Então, o que você faz? Como é fluxo de caixa ali, ó, eu pego, pago um dia ali de empréstimo e tá de boa. Ao invés de eu ter que desaplicar, de repente, o meu investimento, tá certo? Beleza. E para a gente passar aqui, olha só. Quando, essa parte aqui também é importante. Quando essa mesma operação aqui acontece, um banco empresta dinheiro para outro banco, só que ao invés de eles utilizarem como lastro o CDI, eles utilizarem como lastro títulos públicos federais, a média das taxas praticadas entre os bancos, utilizando como lastro títulos públicos federais, aí vai gerar a taxa Selic over. Então, taxa... Opa, vou fazer bonitinho aqui para vocês. Taxa Selic over nada mais é do que a média das taxas praticadas entre os bancos, utilizando como lastro títulos públicos federais. Então, em resumo, quando eu uso como lastro o CDI, eu gero a taxa DI. Quando eu uso como lastro títulos públicos federais, eu gero a taxa Selic over. Amém? Então, olha aqui, ó, coloquei para vocês, também derivada da Selic. Perfeito. Todas as taxas do mercado, seja para aplicação ou para pegar dinheiro emprestado, elas derivam da taxa Selic, tá certo? Então, aqui, ó, taxa DI, como eu falei, média das operações realizadas entre instituições financeiras, usa títulos emitidos com o objetivo de transferir recursos entre instituições que têm reserva e aquelas que precisam de capital. Então, aqui eu uso como lastro, ó, o CDI é lastreado em CDI, vai gerar a taxa DI. Quando eu uso como lastro título público federal, vai gerar a taxa Selic over. Tá bom? Então, isso aqui é só um complemento, tá? E para a gente finalizar a matéria, vamos falar da última taxa aqui, que é a taxa referencial, a famosíssima taxa TR. O que é a TR, tá, pessoal? A TR é uma taxa referencial utilizada, né, para remunerar a poupança, que é uma das mais conhecidas funções da TR, e alguns outros contratos. Mas nada disso pergunta na prova. As duas perguntas que já foram cobradas na prova sobre TR, primeiro, quem apura e divulga a TR? Apurada pelo Banco Central. Segunda pergunta,
De onde vem a TR, né? A TR vem da Selic, a TR vem através de qual metodologia de cálculo? Presta atenção nas diferenças. A TR, ela vem da média das taxas praticadas nos títulos públicos pré-fixados. Então, olha só, a TR ela vem da média das taxas praticadas nos títulos públicos pré-fixados. Olha a diferença. Presta atenção. Se eu falar qual é a taxa que ela vem através da média dos títulos públicos federais. Estou falando de maneira geral, títulos públicos federais. Aí nós estamos falando aqui, ó, taxa Selic over, títulos públicos federais. Beleza? Agora, quando eu especificar e falar títulos públicos pré-fixados, estou usando a borracha ao invés do... Quando eu falar títulos públicos pré-fixados, aí eu estou especificando o perfil do título. Aí nós estamos falando média das LTNs, que LTN é pré-fixado. A gente vai estudar isso depois, mas só dando um spoiler, né? LTN, esse T aqui, ó, é T de taxa. Tá? Toda vez que o T estiver antes, a taxa, o título vai ser pré-fixado. Ó, então, o T antes, pré. Aí a gente vai ver a LFT, que o T de taxa está depois. Então, se está depois, é pós. Tá? A gente vai ver essa dica depois. Então, se eu falar média das LTNs ou média dos títulos públicos pré-fixados, eu estou falando a mesma coisa. Aí, nesse caso, nós estamos nos referindo à taxa TR, taxa referencial. Vou pegar essa média e depois eu aplico um redutor. Tá? O que é esse redutor? É uma taxa que vai reduzir ali. Vamos imaginar que a TR, ela deu, só um exemplo, 2%. E o Banco Central aplicou lá um redutor de 100%. O que significa? Significa que a TR ela vai ser igual a zero. Pode olhar aí, a TR em vários meses ela tem dado zero. Por quê? O Banco Central está aplicando um redutor de 100%, ainda que a média tenha dado isso daqui, só uma suposição, na hora que ele aplica esse redutor, a TR dá zero. Mas quem define esse redutor é o próprio Banco Central. O que eu preciso levar para a prova é a TR, ela vem da média dos títulos públicos pré-fixados. Amém? Então, olha só para a gente poder aqui, ó, fazer um resumo. Beleza? Então, nós falamos primeiramente aqui sobre ele, o PIB. Certo? Produto Interno Bruto. Mede os bens e serviços finais produzidos em um país em um determinado período de tempo. Composição do PIB. Cigarro do X-Men. Consumo e investimentos, gastos do governo e o saldo da balança comercial. Não cai na prova, mas a gente sabe que o consumo, isso aqui para a gente entender de economia, facilita muito. Ele representa 60% do PIB. Tá legal? Depois, nós falamos sobre o IPCA. O IPCA é um índice de inflação. Peraí, deixa eu fazer aqui bonitinho. Depois, pessoal, nós falamos sobre inflação. Tá legal? E quando a gente fala de inflação, nós temos o IPCA, que mede a inflação mais voltada para o varejo, certo? E a inflação oficial. Tá certo? Inflação oficial utilizada no regime de metas de inflação. IPCA, medido pelo IBGE. Depois a gente tem aqui o IGPM. IGP é medido e apurado pela FGV. Tá certo? Composição do IGPM. Só que antes, você tem que saber que aqui mede os itens do atacado. Aí você vem composição do IGPM na musiquinha 60, 30, 10, IPA, IPC e NCC. Tá legal? Qual tem maior peso? IPA, esse aqui é um A. Qual tem o menor peso? INCC. Tá? Aí nós vimos
taxa Selic, que é a taxa mãe. Nós vimos a taxa Selic over. O que é a taxa Selic over? Média das taxas praticadas entre os bancos, utilizando como lastro títulos públicos federais. Então, vou colocar aqui, ó, títulos públicos federais, só para vocês lembrarem. Vimos a taxa DI, que é a média das taxas praticadas entre os bancos, utilizando como lastro o CDI. Vimos a taxa TR, certo? Que vem da média dos títulos públicos federais pré-fixados, certo? E vimos também sobre a taxa PTAX. O que é a taxa PTAX? Média das taxas de câmbio praticadas no mercado. São 4 apurações ao dia, 4 vezes ao dia. Então, esse aqui é o resumo de tudo que a gente viu hoje nessa mini aula sobre indicadores econômicos e taxas utilizadas no mercado financeiro. Todas essas podem ser cobradas na prova. Amém, pessoal?